Jaqueta tem um monte, então eu vou tentar explicar os principais tipos que tem e que são muito comuns aqui no Brasil. Eu deixei alguns que não são tão comuns no Brasil por fim, tá? Eu vou começar com a que eu mais gosto, que é a Bomber. Essa daqui é uma Bomber Jacket. Você vai ver que ela normalmente, uma Bomber, ela é uma jaquetinha mais simples, ela não tem muito adereço, ela costuma ter uma bainha aqui, ó, no punho, ela costuma ter isso aqui embaixo, e ela costuma ser bem simplona, não tem muita coisa, né? Eu adoro Bomber Jacket, pra mim é a mais da hora de usar, elas normalmente são mais lisas, são básicas, são mais atemporais. Você ter uma marrom, uma cinza, uma preta no seu look, vai bem com camiseta branca, vai bem com camisa social, vai bem num look mais arrumado, no mais casual. Ela é boa pro frio, que ela tapa bem do vento. Eu gosto muito de Bomber Jacket, tá? Acho que é um dos tipos favoritos de jaqueta. E ela tem sempre esse cortezinho mais justo. Ela pode ser de tecidos diferentes. Essa aqui minha é de lã batida, que é lá da Hering. Mano, essa aqui é muito quentinha, essa Bomber daqui, velho. Eu gosto muito dessa daqui, eu gosto muito desse modelo, é um dos meus favoritos. Tem um outro modelo de jaqueta, que é o modelo Trucker, que ela parece muito com uma camisa. Ela é muito clássica do guarda-roupa casual. Ela tem um corte mais tradicional, mais reto, um bolso frontal. Ela parece muito uma camisa tradicional, mas ela costuma ser feita às vezes de sarja ou de jeans. Ela é mais durinha. É uma outra opção também legal que eu sei que a galera gosta muito, principalmente na versão de jeans, que a galera gosta muito dessa Trucker jeans. Uma outra jaqueta, e acho que dá pra pôr como jaqueta aqui, é a Overshirt. Overshirt, ela é muito parecida com uma camisa, ela tem uma aparência muito forte de camisa, mas ela normalmente ela é feita de vários tipos de tecido, mas ela é feita pra você usar como terceira peça, né? Então ela é feita pra você usar ela por cima de uma camiseta, de uma regata, então ela não tem o mesmo caimento e a mesma aparência da Trucker. Às vezes pode ter Overshirt que é oversized, pode ter Overshirt que tem mais bolsos, menos bolsos, então ela tem mais aparência de uma camisa mesmo, né? Mas ela é mais estruturada que uma camisa. Então uma Overshirt tecnicamente não dá pra você usar ela só como camisa, né? Você tem que sempre usar ela como uma terceira peça. No vídeo de hoje é isso daqui que eu vou fazer uma lista de tipos de jaqueta que existem pra você conhecer alguns tipos pra você usar no inverno ou não, né? Às vezes vai viajar pra fora, às vezes você quer conhecer alguma referência, tem várias aqui que você... Principalmente pro final vocês vão ver que tem várias que você já deve ter visto, você não sabia o nome e vai ser legal pra você aprender e conhecer, porque tem muita peça que às vezes a gente vê em filme, em coisa gringa, a gente não conhece, então é legal a gente ter essa noção. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador, e hoje a gente vai falar um pouquinho de roupas pro frio, então não esquece de dar um likezão aqui pra gente, se inscrever, comentar aqui o que tipo de dica de moda você quer ver aqui no canal. Eu gosto quando a galera comenta o que quer ver, eu leio, tá? Eu leio boa parte nos comentários, então sejam gentis comigo no comentário, porque eu fico chateado quando vocês comentam coisa ruim do pai. Pô, sejam bonzinhos comigo e digam aí o que você quer ver aqui nos nossos vídeos de moda. Aproveitando que a gente tá falando de jaqueta, quero falar aqui que a Hering tá lançando a sua coleção pro inverno 2025. Uma proposta de moda descomplicada e versátil para o dia a dia. A estação reforça o equilíbrio entre o conforto e a sofisticação. E a Hering aposta em peças de alfaiataria urbana que ajuda você a montar looks modernos que unem a praticidade com estilo sem nenhum tipo de esforço. Tem peça na vibe streetwear, tem esportivo retrô, alfaiataria, tudo isso com um toque super refinado para seu estilo. E a gente sabe que a estação ela pede sobreposições, blazers, jaquetas, gola alta, camisa com camiseta, todo esse tipo de mistura de terceira peça que fica muito estilosa pro frio, e na Hering você vai encontrar todas essas peças. A Hering oferece peças do tamanho P ao XGG e é o lugar ideal para você montar o seu guarda-roupa, de peças mais casuais até as mais formais. E usando o cupom EDSON15, você tem 15% de desconto nas suas compras, tanto no site como no aplicativo na Hering. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Próxima que tá muito em alta é a Puffer. Puffer ela ficou muito famosa, principalmente por causa de uma estética Faria Limer, por causa do público da Faria Lima, o público da XP, o público do investimento, que ela é uma jaqueta muito boa pro frio, porque ela tem como se fossem uns gominhos de ar, que ela serve de isolamento térmico, né? E aí o que acontece normalmente? Esses gominhos de ar, eles ajudam a evitar que o frio de fora chegue no seu corpo, tá? Como se você tivesse uma camada te protegendo desse frio chegar. Eu tenho algumas puffers muito brabas, velho. Tem uma que eu comprei lá fora, ela é uma puffer que se você vai dobrando ela fica desse tamanho, Luca. Ela cabe num saquinho assim, ó. Ela cabe dentro da mochila. E aí eu fui uma vez pro Canadá, tava fazendo menos 15 com sensação de menos 30 no Canadá. Neve na canela, um bagulho absurdo assim de frio. E eu tava com vários casacos. Cara, vários casacos meus não seguravam frio. Cara, sair com esse casaco, sai de boa. Então, às vezes, é bizarro, assim, é muito bom, eu gosto muito dele, o problema é que ficou com uma estética meio de coxinha aqui no Brasil, isso me deixa meio chateado, mas eu acho que é muito bom, principalmente pro friozão, tal, acho que é um baita de um casaco, eu recomendo sempre pra quem vai pra um lugar muito frio, né, às vezes ele é preenchido com fibra sintética por dentro, ou pena, então tem uns que são feitos com pluma, sabia? Aqueles gominhos da Puffer, é pluma por dentro às vezes. Tem umas que não tem nada, mas tem outros que tem pluma, então tem tecidos diferentes, coisas diferentes pra te ajudar a esquentar pro frio. Jaqueta militar.
militar, né? Ou a field jacket, que ela lembra muito jaqueta de militar. Ela é muito popularizada ali, principalmente dos soldados que voltaram do Vietnã nos anos 70. Tem uma história muito legal dessas jaquetas militares, né? Sabe quem popularizou muito essas jaquetas? Os hippies, que eles usavam como forma de protesto. E muita galera que voltava do Vietnã também era contra a guerra, então eles usavam as roupas deles no exército para protestar justamente contra o Vietnã. Então você vai ver muita foto de hippie antigo usando essas jaquetas militares, né? Inclusive, se você quiser saber mais histórias de coisas da moda, nós temos um podcast, né? Que vai mudar de nome de novo, tá? Mas é uma série de podcasts que a gente soltou contando a história da moda masculina. Vou deixar um izinho aqui, é uma playlist que a gente tem aqui no YouTube com os documentários que a gente fez sobre moda masculina, então recomendo demais você assistir, que a gente já contou a história de onde estavam as marcas na Segunda Guerra Mundial. Então a gente contou a história da Coco Chanel, da Dior, da Adidas, da Converse, o que eles estavam fazendo durante a Segunda Guerra Mundial. A gente contou a história de alguns tênis que mudaram a história das roupas, então a gente conta de tênis que marcaram a indústria da moda. E o próximo documentário que a gente vai soltar vai ser sobre a Nike, sobre 5 homens que fizeram a Nike ser o que a Nike é hoje. Então tô terminando de ler o livro da Nike, tô terminando de fazer o roteiro, tá muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar, então dá uma olhadinha no link que vai estar na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado também no izinho aqui em cima. Essa jaqueta militar, ela sempre vai ter bastante bolso, ela sempre vai ser numa tonalidade mais verde, às vezes vai ser meio marrom, então ela com esses bolsos de exército que lembram muito um uniforme militar. Próxima que eu trouxe aqui é a jaqueta de couro, né? Que é meio básica, né? Então a gente tá falando de uma jaqueta de couro. Acho que não precisa ser mais específico que isso, né? É uma jaqueta de couro padrão, tá? E a gente tem aqui a jaqueta biker. Uma jaqueta biker, ela é basicamente aquela jaqueta de moto, né? Então ela tem mais zíperes, bolsos laterais, ela é mais ajustadinha, né? Ela é menos larga, que é como se fosse pra você andar de moto. Normalmente ela tem uma estética com alguns bordados, a galera gosta muito de pôr uns bordados diferentes, por umas marcas de óleo, umas marcas de combustível. Eu sei que a galera gosta de ter essa estética mais de motociclista, tava muito em alta há uns 2 anos atrás, esse tipo de jaqueta. Próximo que a gente vai pôr aqui também é o corta-vento. Normalmente o corta-vento ela é mais leve, ela é mais prática, ela é feita às vezes de poliéster. E qual que é a ideia do corta-vento? O corta-vento ela é feito para impedir que o vento bata no nosso peito, porque dependendo do tecido que é a nossa roupa, por exemplo, um moletom, ele é quentinho, mas se venta, ele não segura o vento de bater na gente, a friagem, né? Acho que só para quem já viajou para fora e pegou um frio de verdade, você vai entender o que é você estar de moletom no meio do frio. Essa é desesperador, porque você tá com roupa de frio e você não tá quente. Você fala, como é que eu tô de roupa de frio e não tô quente? Porque aquela roupa, ela não é um isolante térmico, né? Ela só foi feita pra te aquecer. É quando você tá com corta-vento ele é um isolante térmico, né? Então é comum, às vezes, você ir pro frio de fora do Brasil, você ir com um moletom e com um casaco por cima, que é o que vai segurar pra você não ter essa troca, pro vento não te pegar, né? Então o corta-vento, ele é muito bom por isso, né? O corta-vento, ele pode ser, normalmente ele é feito de poliéster, né? Ele é mais levinho, que é justamente pra evitar isso, e tem bastante corta-vento não à prova d'água, mas que eles seguram também um pouquinho de chuva, um pouquinho de sereno, mas ele é bom também às vezes pra uma garoa fininha, pra um clima um pouquinho mais chato. Pra São Paulo, o corta-vento é perfeito. Às vezes o frio de São Paulo não é um frio de 10, 5 graus, mas é um frio suficiente pra você precisar de um casaco, mas não frio suficiente pra você precisar de um casaco muito grosso. Varsity Jacket, que é a jaqueta de colegial norte-americano. Lembra os caras que fazia bullying com Peter Parker? Ou que faz bullying em filme de norte-americano? Tem lá, Wolves, Timberwolves. É aqueles casacos que tem essa estética de universitário norte-americano. Então são as Varsity Jackets. Tem a Racer, que é uma jaqueta normalmente de couro, parecida com a biker, mas ela é mais focada pra essa coisa de corrida. Ela é bem mais ajustadinha, normalmente ela é de couro, então ela é estética mesmo pra quem vai correr, né? É feita justamente pra quem for, às vezes, pilotar um carro, uma moto, alguma coisa do tipo. E aí a gente vai entrar aqui agora nas jaquetas que não são tão específicas pro Brasil, mas seria legal de você conhecer. A primeira delas é a Utility, então ela é muito parecida com a jaqueta militar, mas ela é uma jaqueta que ela é cheia de bolso, ela é bem parrudona, então ela é cheia de bolso, cordão, ela é como se fosse uma jaqueta utilitária. É uma jaqueta um pouquinho mais larga, fica aqui mais ou menos na altura da coxa às vezes, e ela é meio que feita pra você carregar coisas, pra você ir pra lugares, ela tem essa ideia de um utilitarismo, né? Próximo é a jaqueta de parca. Essa daqui, ela é comprida, ela já é resistente à água, ela tem capuz, ela é feita pra pensada para lugares frios e chuvosos, né? Então a parca ela é normalmente um pouquinho mais longa com um capuz. Para Londres uma parca seria muito boa também, né? Então você tem também a trench coat, né? É o casaco de trincheira, que é aquele casaco bem longão, bem comprido, que vai na altura do pé. Normalmente tem as trench coats que são à prova d'água ou não, e tem o raincoat, né? Que é o casaco à prova de chuva. Esse eu tive quando eu fiz o intercâmbio. Esse daí você precisa, porque como chove muito, você precisa de um casaco para proteger suas roupas. Então é como se fosse um sobretudo, só que ele é feito para chuva. Então ele consegue proteger a sua roupa do lado de dentro da chuva de fora, né? Isso é muito louco, cara. Tipo, você tá com aquilo ali, o seu trench coat, o seu raincoat tá molhado, você tira, a roupa de baixo tá seca. Tem também
O Barn Jacket, já ouviu falar dessa? Que é uma jaqueta feita, é muito comum nos Estados Unidos, que é a jaqueta de celeiro. Tem um visual bem rústico, costuma ser marrom, com um pelinho de lã aqui em cima. É bem característico, assim, é a cara do Wolverine usaria uma Barn Jacket. É um casaco meio de roceiro que mora no frio dos Estados Unidos, assim. Tem um casaco que eu sei que a galera gosta muito, que é um casaco de Sherpa, que é um casaco, normalmente, eles falam de Sherpa porque é o da galera que faz turismo com a galera no Everest, que são Sherpas, né? Então costuma ser um zíperzinho, bem peludinho, ele é um casaco bem específico, né? E entra também na lista também o Teddy Jacket, que é um casaco que é meio parecido com o ursinho Ted, né? Que é de como se fosse uma pelúcia, tá? Entrar na lista também. E aqui, outros dois que eu deixei por último, tem o Jaqueta Harrington, que tem uma vibe mais escritório, mas eu acho isso aqui muito coxinha. E o outro também, que é o Safari, que é um tipo meio sobretudo na altura da coxa, que é um look de safari, que eu também acho muito coxinha, acho que não tem nada a ver com o Brasil isso daqui, mas tá aqui na lista. Esqueci alguma coisa? Deve ter esquecido algum tipo de jaqueta, né? Comenta o tipo de jaqueta que eu esqueci, não esquece de usar o meu cupom Edson15 lá na Hering, link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Tem mais um vídeo aqui do lado, é nóis, valeu!